La 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 Olá, sejam todos bem-vindos ao documentário Maracaju, 100 anos de história e arte. Nesse documentário eu vou contar através do meu ponto de vista sobre cada uma das figuras que foram relevantes para a história da cidade, desde o seu fundador até outras figuras que tiveram importância na formação da sociedade. Também retratarei a terra como sendo uma personalidade viva e retratarei parte da sua natureza, uma representação da nossa fauna. Espero que todos gostem e aproveitem nos próximos minutos aqui comigo desse momento especial e ímpar, não só para mim, mas para todos, maracajuenses de sangue e de coração. Todas as artes em que eu trabalhei, eu executei um método bem parecido. Partiu da fonte de pesquisa de estudar todos aqueles ao qual eu iria representar. No primeiro momento, o fundador, João Pedro Fernandes, juntamente com outras personalidades que junto a ele ajudaram a construir Maracaju. Nesse primeiro momento eu escolhi somente ele como figura principal, mas aqui irá representar todos. Através de traços simples e de fácil compreensão, eu procurei desenvolver a imagem de João Pedro Fernandes através de um fundo branco, uma imagem preto e branco. Eu imaginei uma página sendo escrita. Então, como todo primeiro livro, como todo livro que hoje está carregado de histórias, ele começou apenas como um monte de páginas em branco. E assim João Pedro Fernandes preencheu a primeira página. Eu o desenhei de maneira o mais fiel possível, mas retratando a época. Por isso eu escolhi uma imagem em preto e branco, simples, mas profunda, com peso histórico, com tudo aquilo que ele foi, uma pessoa que marcou a história de Maracaju. Mais do que um simples homem, um visionário, um sonhador, um empreendedor, um homem que entendia todas as necessidades e tudo que poderia fazer para fazer Maracaju ser grande. Um dia. Hoje nós somos resultado de tudo aquilo que esse homem sonhou há 100 anos atrás. Como empreendedor, João Pedro Fernandes investia no comércio, mas principalmente na área farmacêutica. Eu cheguei a ler alguns materiais históricos, algo que contasse um pouco da história dele, e vi de uma maneira até pejorativa um documentário o tratar como um médico
que não tinha formação. E nesse momento a gente passa a entender que um homem sem formação médica, com todo o seu empenho, esforço e amor ao próximo, ajudou a curar e a cuidar da saúde de muitas pessoas. Diretamente, não só na sua farmácia, não só com os medicamentos, ele cuidava de pessoas também. E ele via também, além disso, a importância que havia em educar e formar pessoas através da escolaridade. Tanto que a criação de uma escola aqui na cidade foi um dos principais pontos que alavancou a formação, a afirmação da cidade hoje. Que, por sinal, a escola leva o mesmo nome, né? Leva o nome de João Pedro Fernandes. Ou seja, o homem ensinou a arte do cuidar e também a arte de educar. É um ponto diferente de se ver uma figura. Geralmente nós vemos as figuras e procuramos os pontos mais altos. Assim como muitos dos documentários contaram um monte de detalhes que são importantes. Mas para mim, enquanto artista, o que eu quero passar para vocês são esses pontos em que nós vemos a arte na sua natureza. O ser humano é arte pura. E ver todas as suas atitudes boas e todos os seus frutos nos faz querer homenagear e carregar a essência dessa pessoa em nós. E aqui está a arte de João Pedro Fernandes. Simples, mas com toda a boa energia que ele carrega, assim como todos aqueles que fizeram parte da fundação da cidade de Maracaju. A próxima figura que eu escolhi para homenagear é uma figura muito importante para todos aqui dessa cidade. Uma pessoa que ajudou e transformou a vida de muitas pessoas. Através dessa pessoa, a educação se espalhou por Maracaju. Uma mulher ímpar e com seu amor na arte de educar, de ensinar e de cuidar, educou pessoas, levou a alfabetização a muitas famílias. Vou deixar nesse momento que vocês aprendam e conheçam um pouco da história dessa pessoa através de uma de suas filhas de coração. Pessoa maravilhosa, digna. Ela começou a vida dela aqui em Maracaju. Ela nasceu aqui, ela criou aqui. E daí ela queria estudar, ser uma pessoa importante. Daí a minha avó deu ela para a família Bernardi, que era do seu Nenê Fernando Bernardi. A mãe dele chamava Dona Fé Bernardi. Então daí ela ficou aqui em Maracaju, estudou um pouco, daí ela resolveu ir embora para Campo Grande para fazer o curso de costureira. Lá ela se formou, em Campo Grande. Aí lá ela encontrou o meu padrinho, que é Paulo Gomes. Ele veio do Nordeste para servir em Campo Grande. Ele era enfermeiro do quartel e eles se conheceram, casou, ficou uns tempos em Campo Grande. Daí a minha avó resolveu repartir a fazenda e ele veio embora para cá, tomar conta do que era deles. Trabalhou bastante na fazenda dele, na fazendinha dele, tinha as coisas dele, tudo. Mas daí veio um fazendeiro, ele era dono da fazenda Erva, o senhor Joaquim Ferreira de Souza. Soube que ela era muito inteligente
Então ele quis montar uma escola na zona rural e fez o convite para ela, convidou ela, ela aceitou. Ensinou muita gente, muito boa, ensinou muita criança da zona rural. 14 anos de trabalho ela ficou lá. Ela falava, vamos acolher, porque a vida sozinha é duro. Então, ela acolhia. Acolheu muita gente. Muito, muito, muito. A próxima arte que eu elaborei, que eu compus, eu pensei exatamente assim, como uma composição. Assim como um compositor de músicas, ele pensa, ele lê a história, ele procura entender ou repassar aquilo que ele está sentindo. O primeiro contato que eu tive com essas figuras foi há mais ou menos uns 20 anos atrás, ainda na minha terra. Eu ouvi a música deles e gostei muito, E ao chegar aqui e poder ouvir ainda mais e poder conhecer a história deles, sabendo que eles são daqui, me encantou. A arte que eu compus para homenagear Délio e Delinha carrega a letra deles, o sol e a lua. Então eu procurei representar nessa composição artística a imagem de Délio sendo o sol e de Delinha sendo a lua. Contar através desses traços essa composição, o que carrega de energia o sol e o que carrega de energia a lua. O sol, o calor, a vibração forte, como os homens são, e a lua, a serenidade, seriedade, mas tão bela quanto, e reflete, e acalma, e traz o friozinho da noite, uma coisa muito boa. Eu imaginei essa tonalidade, essa brincadeira de cores e compus essa releitura da imagem deles, homenageando pessoas que foram parentes, se tornaram o amor um de um outro. Não foram só cantores, simplesmente. Foram pessoas que, através da sua canção, ajudaram a encantar. Ajudaram casais a se conhecerem, a se encantarem, assim como eles foram encantados um pelo outro durante todo o tempo que estiveram juntos. Eu poderia, junto com todo o material que estudei sobre eles, contar bastante detalhes sobre a história deles. Mas eu não estaria sendo um artista. Eu estaria sendo um simples jornalista que pesquisa e que vai a fundo em detalhes que às vezes não são importantes para o meu campo quanto artista. O que eu quero contar é que você imagina a dedicação que há quando duas pessoas se unem em prol do amor, não só delas, mas do amor que elas tinham e têm eternamente pela arte. Cantar e expor os seus sentimentos em composições e usar a sua voz para encantar e para espalhar a beleza da sua identidade, da sua terra. Não só aqui em Maracaju, não só no Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil. São pessoas que foram e sempre serão referências musicais para todas as gerações, as que estiveram juntos deles, as que vieram e estão junto a nós e as gerações futuras, tenho toda certeza. Não há como não ter Délio e Delinha como referência dentro do seu estilo musical.
e não reconhecer a importância artística que eles tiveram desde o final da década de 50 até o último dia de suas vidas. E digo mais, eternamente. Enquanto houver música, enquanto houver sentimento e amor, as composições e as músicas de Délio e Delinha serão lembradas e carregadas. Então, dentro de cada um desses traços e essas nuances que eu escolhi para reproduzir, eu pus um pouco desse sentimento. Traços fortes e firmes nos pretos, mas a energia de cada um no laranja. E no espalhar dos tons de branco, nas cores salpicadas, eu quis representar o brilho natural que sai e flui de cada um. Mesmo com suas personalidades diferentes, juntos por um bem maior, pelo amor. E esse é o amor que eu tenho, de compor uma arte, de desenhar, de pintar e reproduzir todo o meu sentimento, assim como eles reproduziam todo o sentimento deles em voz. E assim eu deixo a minha homenagem a esse casal de cantores, de compositores, que, como eu falei, ajudaram a escrever histórias. Suas canções foram fundo musical, trilha musical de casamentos, de relacionamentos e de conquistas. Obrigado, Délio e Delinha. Parte em seguida, eu resolvi homenagear a mulher Maracaju. Eu imaginei Maracaju, a terra, a cidade, na figura de uma mulher. Como ela seria? Então eu resolvi pôr na figura feminina todas as mulheres que tem aqui, representando as etnias, as raças, as cores, os tipos, os traçados. Desde o traço asiático, ao traço europeu, ao africano, ao indígena, ao caboclo, mameluco, enfim. Através de lábio carnudo, representando um pouco do traço africano e até indígena, o cabelo liso, mas com um pouco de ondulação também, representando o traço meio asiático junto com o europeu. O tom de pele com nuances entre tons mais claros e mais escuros e vívidos. Também utilizei da própria terra de Maracaju para fazer a cor da pele dessa figura, a mulher Maracaju, para carregar a boa energia dessa terra, a riqueza e o valor. A composição dessa arte foi sobre isso, sobre uma mulher que surge do meio da natureza, que sai e é formada da terra, e que carrega em si os adornos da riqueza que tem dessa terra. O colar dela carrega, através do ouro, o milho e a soja, que são os principais produtos dessa terra, as principais riquezas, o que move a economia dessa cidade, do estado e do nosso país. E no centro desse colar, uma pedra quase no formato de um coração, um tom entre o rosa e o vermelho, que mostra a delicadeza e a força dominante da mulher, a conquista, a velocidade, a riqueza natural que carrega toda mulher. Em sua cabeça, eu pus uma onça, representando a rainha da floresta, a força da natureza, com os olhos entre o tom de verde e de ouro, para representar a riqueza da mata. Como adorno em sua orelha, como um brinco, um penacho, nas cores de uma arara vermelha, representando as aves do céu, e também junto à onça em sua cabeça, os detalhes bem leves do penacho da cor do papagaio de Maracaju, a qual dá um nome a essa cidade,
Ao seu redor, pequenos orbes com cores vibrantes e luminescentes, representando a energia se espalhando entre vibrações de tons laranja, verde e cor-de-rosa. É o equilíbrio entre a alegria, o romantismo e a paz. A paz representada pela energia natural. Também, ao fundo escuro, mas com detalhes sobressaindo, uma folhagem, representando todas as riquezas que as folhas também têm e que na natureza nós encontramos cura. Tudo isso somado a folhas de ouro que carregam e significam toda uma riqueza da nossa terra no geral. Maracaju carregando e se identificando com aquilo que o Brasil tem, riqueza natural. E essa, para mim, é a mulher Maracaju. A figura de uma mulher linda, única, que carrega as cores da sua terra, assim como em seu peito toda a riqueza que produz e que alimenta. Em seguida que eu compus, eu escolhi executar na hora. Eu escolhi o Parque Ecológico de Maracaju como local para receber essa arte, ao lado da arte de Maurícia Paré. Uma retrata a natureza da mulher, cuidadora, amorosa, mas que rege todo um controle, dominante e essencial. A outra, a arara, que carrega cores lindas, representa como ninguém na nossa fauna. É uma ave que carrega a cor vermelha bem forte, dominante, mas também tem um equilíbrio entre o azul, o amarelo, o laranja, um pouco de verde. Eu me lembro da arara e carrego a imagem dela em mim como uma boa vibração, como a alegria gritando. E com esse gargalhado espalhafatoso, que todos nós que moramos aqui em Maracaju, em algum momento do dia específico, em um tempo de primavera ou verão, nos finais de tarde ou no comecinho da manhã, quando elas estão passeando e voando pelos céus, sentando nas árvores, beliscando seus frutos e derrubando no chão, de certa forma causando até uma certa baguncinha, mas é tão lindo ver como a natureza interage com o meio urbano. É simplesmente Maracaju mostrando o que é. Uma cidade que cresce, que se desenvolve no meio urbano, mas que ainda tem a natureza a cercando e interagindo. Não somente a arara, mas os papagaios também, que voam por aqui e fazem seus cantos que não dá para não ouvir. Todos nós ouvimos. E com essa energia eu quis executar essa arte. Então, convidei uma pequena moradora da cidade a participar comigo da execução dessa arte. E como era lindo ver ela junto a mim, criando essa arte. Eu apenas mostrei onde deveria passar os traços e fui ensinando um pouco ela a dominar a arte do pincelê ou do splash e fui espalhando a tinta. Eu ia passando o pincel e falava, olha, você marca com essa cor aqui e ali. Nós fomos montando a imagem da arara com várias pinceladas quase que aleatórias. Como assim é a vida? São pinceladas aleatórias que vão moldando histórias,
que foram moldando pessoas, que foram moldando essa cidade. Foram muitas cores, muitas formas e muitas mãos formando tudo. Então essa arara, ela representa tudo isso. A boa energia, a interação, as cores, mostrando que você não precisa ser igual. Cada um tem sua cor e cada um tem sua expressão, mas todos juntos, unidos, somos uma obra de arte perfeita. E eu espero que os maracajuenses vejam essa arte e interajam e entendam ela como algo que não retrata só uma arara, mas como uma arte que retrata a interação de cada um de nós, transformando a cidade no que ela é hoje e no que ela será amanhã. Eu, de uma geração com mais de 3 décadas, interagindo com uma criança que não tem nenhuma década de vida. É exatamente assim. O mais velho ensinando e moldando o mais novo no caminho em que deve ser, como deve seguir. É uma nova construção. Esse documentário é para contar 100 anos de história através da arte. E eu estou aqui junto, escrevendo e pintando uma nova fase de novos 100 anos, 200, 300, 1000 anos. Que Maracaju seja eterna, assim como a beleza da arte natural. E finalizando as homenagens e todas as composições desse documentário, que passou de maneira artística, contando um pouco da história dessa terra maravilhosa, eu escolhi os símbolos. Os papagaios de Maracaju, que carregam em si as cores que para mim representam o que há de mais rico e natural que o Criador já fez. O verde e o amarelo. Eles carregam um tom de laranja também junto ao amarelo, mas para mim é apenas o aumento da temperatura, vibrando com a alegria que o amarelo representa. Uma cor ímpar, vibrante. Naturalmente, ao você ver o amarelo, você já se sente melhor, você fica melhor. E o verde representa a natureza. E a natureza é rica por si só. Ela lhe cura, ela lhe traz bom cheiro, boas lembranças, recordação. O verde representa também fortuna em algumas culturas. E na nossa cultura, na cultura brasileira, somos cercados de verde. Carregamos a maior natureza do mundo. A maior floresta está aqui. E todo o nosso país é banhado por ela. E da mesma maneira que retratei a arara, pensei nos papagaios de Maracaju. Eu imagino sempre eles voando aos céus no entardecer, cantando com toda alegria, dando as suas gargalhadas espalhafatosas, trazendo alegria junto às crianças da Praça Central, que se confunde entre o riso das crianças e o canto dos papagaios de Maracaju. E sempre em bando. Aqui na cidade, homenageados e simbolizados sempre em casal. Como tem que ser, sempre dois. Se porventura um fica triste, o outro está ali alegre para o animar. Se um está meio abatido, o outro está junto para cuidar. Não é bom que nenhum de nós fiquemos sós. O maior pintor do mundo, nosso Criador, o quis assim. Não é de graça que essa cidade é abençoada. Não é de graça que a prosperidade
é uma das principais identidades de Maracaju. Uma cidade que valoriza o natural, que apesar do seu crescimento, que tem sido muito grande, pujante nesses últimos tempos, não deixa de esquecer das suas raízes. E esse documentário está aqui para trazer essa essência toda. Ao longo desses minutos que se passaram, vocês passearam desde a fundação até figuras que nos ensinaram a amar e outras que fizeram parte da educação. Um pouco sobre a parte mística da formação da figura da mulher, uma representação da fauna. E esses dois papagaios simbolizam tudo isso. Tudo isso. O lado belo, o lado alegre, o lado feliz, o lado da seriedade, do compromisso. Sempre juntos. Paz e alegria. Crescimento, mas também a compreensão. Sempre o olhar para trás. Essa arte que eu compus tem o fundo preto e tem os papagaios em destaque para mostrar, assim como não existe escuridão, existe ausência de luz. Não existe frio, existe a ausência do calor. Não existe tristeza, existe a ausência da alegria e da felicidade, que tem que andar juntas, assim como os dois papagaios simbolizados aqui, que retratam Maracaju como ela é: amor e fé. O urbano junto com a natureza. 100 anos da história de uma cidade que começou de maneira simples, através de um sonho e de acreditar que poderia ser realidade, de que poderia dar certo. E tem dado certo há 100 anos. E dará certo por mais 1000. E eu desejo que todos façam parte dessa história. Passeiem pela cidade, aproveitem tudo o que ela tem a oferecer. Escrevam junto os próximos 100 anos. Vão a esses locais onde estão as artes. Visitem o Parque Ecológico, visitem a Praça Central, um novo centro cultural. Visitem toda Maracaju e conheçam tudo que ela tem a lhe oferecer. E amem, amem e amem ela, como eu aprendi a amar. E me sinto um filho amado por essa terra. Parabéns, Maracaju, por seus 100 anos e que venham mais. Muito obrigado a todos.